Bom, boa noite. Sou o Malak Craven Albrecht. Eu sou a Mianari Albrecht. Sou a DJ Mari, do Via Escarlate. Bom, estamos hoje com a nossa querida amiga Dri, que é do Via Escarlate, nossa vizinha do Rede Vamp. E vamos comentar algumas lendas referente ao local onde estamos hoje, que é Paranapiacaba, no dia 14 de maio, na Convenção de Bruxas e Magos, dado pela Casa de Bruxa. Bom, Paranapiacaba foi uma cidade criada, é uma cidade que foi criada, né, principalmente para ter como uma base a São Paulo Railway, que era uma companhia que fazia carregamentos de cargas e de pessoas, tanto daqui de Paranapiacaba para o Porto de Santos e de lá para aqui. Aqui nós também temos alguns museus, né, como o castelo do engenheiro-chefe e também o museu funicular. O museu funicular é onde podemos encontrar algumas máquinas fixas que antigamente eram usadas para acionar os trens, as locomotivas. Mas vamos ao que interessa, que são as lendas. Há uma lenda aqui que é referente ao Poço das Moças. Este poço, dizem que 3 jovens acabaram se afogando dentro da cachoeira e até hoje os seus corpos não foram encontrados, até porque também faz muito tempo, então se eles encontrassem hoje só teria ossos. Nem isso, eu acho. Sim. E até hoje os seus espíritos vagam pela mata densa e elas perambulam por todos os lados da mata e assombrando aqueles que se aventuram na mata densa. No caso, os campistas. E muitos deles acabam falando sobre a noite, onde eles ouvem alguns barulhos, sussurros, e pela manhã não há vestígio de ninguém no local. E isso os assusta muito. Creio eu que qualquer um. Né, Dri? É verdade. Bom, separamos algumas aqui e tem a do trem. O trem é uma das lendas mais famosas de Paranapiacaba, onde nós conseguimos encontrar alguns resquícios do que é antigo. Isso virou tema de reportagem. Até tema de reportagem, isso já virou. No trem, os moradores contam que ainda eles conseguem ouvir o barulho de uma locomotiva e um deslocamento de ar no 13º túnel. E nesse mesmo local, entre a 4ª e a 5ª plataforma, muitos gemidos, sussurros, lamúrias dos funcionários, dos operários que ali foram mortos durante a construção. Que medo. Sim, realmente é uma coisa muito assustadora. Porém, o que é mais assustador, e isso nós conseguimos encontrar não só nos pontos turísticos, mas sim em ambientes normais, por assim dizer, são as casas. A Dri vai contar pra gente sobre o vigia. Então, ainda há alguns trens estacionados abandonados aqui na região. E dizem que por estarem abandonados, era muito comum ter roubos, assaltos nessa região. Um vigia costumava fazer uma ronda para verificar de casa em casa se estava tudo bem. Então ele ia de casa em casa, batia 3 vezes,
E se a pessoa respondesse do outro lado batendo também, uma vez, quer dizer que estava tudo bem. Acontece que o tempo passou e as pessoas ainda se arrepiam quando escutam as batidas do vigia. Exatamente. E o vigia está morto. Ah, claro, né? E a Deca... Não sei. Às vezes Às vezes não, exatamente. Mas realmente há décadas que isso já ocorreu, né, a morte dele, mas até hoje os moradores ainda se assustam, ficam totalmente com medo por conta das batidas que continuam. Até porque não é algo esperado. Não é algo esperado. Não é algo esperado. Acontece sempre Você também. acordar no meio da noite com 3 batidas Com 3 na batidas na porta. sua porta. Né? Claro, se vocês acordam com 3 batidas e não sabem quem é, fala pra gente. Tudo bem. Conte. E temos também o Castelo do Engenheiro. Exatamente, o Castelo do Engenheiro. É aquele ali? Isso, aquele ali. Não dá pra vocês verem porque está muito escuro. Só vão ver as janelas. Só vão ver as janelas. As janelas. Mas o Castelo do Engenheiro é onde Daniel Fox, que era o engenheiro-chefe, ele morava junto com o genro, a filha e a esposa. Lá, hoje é um museu. E as pessoas podem visitar, ver alguns objetos utilizados, né, por eles nas construções, o que era utilizado também no manejamento, conserto das locomotivas. É um ponto mais alto de Paranapiacaba. Por quê? Ele tem uma vista totalmente ampla de tudo que acontece. São janelas, muitas janelas em volta de todo o casarão, né, que é chamado de castelo, por ser no pico mais alto. Hoje, como eu disse, ele é um museu e há muitos quadros. Os visitantes, eles sentem arrepios quando eles passam por um quadro e sentem que esses quadros estão nos seguindo, né, com os olhos. Já tive essa sensação e não é boa. Não, Dá não vontade de virar o quadro assim. Maravilhoso. é assustador. Porém, não fica... Ai, que medo. Não quero ir lá. Só que não fica só nisso dele. Um dos pontos do casarão é que uma peculiaridade do engenheiro-chefe, Daniel Fox, é que ele gostava, na madrugada, de ir até a cozinha e preparar um belo café. Até porque, na época, o transporte de café daqui para o Porto de Santos era muito. Então era muito constante. Então ele tinha as reservas dele, né, de café. Quem também não gosta, né, de um bom café, claro. Ainda mais no Brasil. ainda mais no Brasil, que realmente é um exportador muito forte de café. E, bom, ele tinha essa mania de ir até a cozinha, preparar um café e tomar. O problema é que, após a sua morte, as pessoas ainda conseguem ouvir o ranger do chão, que é de madeira, barulho Nos nos talheres, panelas, e tudo que há dentro da cozinha. Coisas que ele costumava usar para poder preparar o seu café. então realmente até depois de morto ele não deixou a mania do café. Ele gosta de tomar Ele café. gosta de tomar café ainda até após depois de a morto. morte. Então é aí que a gente vê realmente o vício pelo café. Nossa, mas gente, depois de morto. Até depois de morto. Tem gente que gosta muito de café, né? Se Poxa, tem os espíritos que andam, porque não tomaram café no meio da madrugada, tranquilamente. E também, verdade, dizem que também vem vultos no quarto onde ele dormia com a esposa. exatamente. E esse vulto, que é o vulto de uma mulher, É de vestido branco. é de vestido branco. E um dos quadros que tem no casarão, né, no castelo, é realmente dele e a esposa. E ela com um vestido branco. Bom, pra quem gosta de psicopatas, temos... Nossa, quem não conhece a história de Jack o Estripador? Temos aqui realmente uma lenda de Jack o Estripador de Paranapiacaba. Não é um estripador que
era daqui, mas sim realmente Jack o Estripador de Londres. Ele mesmo. Aquele de 1888. Após cometer todos os brutais crimes, diz a lenda que ele foi se refugiar numa pequena cidade da América do Sul, que foi inglês, exatamente, um local totalmente inglês. E na época, o único resquício de informação que as pessoas tinham que poderia indicar um local específico é onde nós estamos, Paranapiacá. Então, diz a lenda que ele veio se refugiar aqui para não ser pego por conta dos crimes cometidos em Londres. Inclusive tem uma pousada com Tem uma esse pousada nome. que foi carinhosamente apelidada de a pousada do Jack. Né? Não fica longe daqui, fica por esta rua. E a gente vai dar uma passada lá depois para dar uma olhada. Mas vamos deixar fotos. Deixar a foto. Falando, né, já que entramos na questão, né, de um psicopata, O bicho papão da capa preta. Não basta ser bicho papão. Não basta ser bicho papão, tem que ser da capa preta. Exatamente. Bom, quem acompanha, né, o blog Terror Angels Blood, no dia 12 de outubro de 2015, eu fiz uma postagem referente ao Dia das Crianças. O que tem a ver com o bicho papão? Exatamente, uma das lendas mais contadas, creio que atualmente seja muito difícil, né, exceto por algumas famílias tradicionalmente... A minha mãe vivia dizendo isso pra mim, né? Menina, sai daí, senão vou mandar o bicho papão te pegar e... Como geralmente, né, eu espero que a mãe de vocês tinha esse costume, né, ou a avó especialmente, que era contar realmente de um bicho papão. Voltando, quanto ao blog, a postagem que eu fiz foi referente ao Bugu, ou Mr. Bug, ou Bagu, que é uma entidade demoníaca da Babilônia, que aceitava oferendas das pessoas para que a vida das pessoas, o solo fosse fértil e também o útero de todas as mães e também, né, os pais continuassem férteis para dar mais filhos. Sendo assim, eles ofereciam seu primogênito ao Bugu e esse recebia carinhosamente, devorando todas essas crianças. Carinhosamente devorando essas crianças. É essa aqui. Exatamente. Nós estamos praticamente na rua onde esse bicho papão da capa preta costuma passar. Pegar criancinhas. E os mais velhos da cidade, eles costumam contar essa história para as crianças e pedem para que elas não andem por esta rua durante a noite, pois elas podem ser pegas pelo bicho papão da capa preta, levadas para sua residência, ser torturadas, machucadas e devoradas. Creio eu que toda criança vai ter medo de ser devorada. Eu acredito. Eu teria. Eu acho que né, para quem... Teria um certo receio de ser devorado. Sim. E para quem vê, já viu a imagem de... Eu não vou lembrar o nome do pintor agora, só que ele fez uma ilustração, né, uma pintura ilustrando o inferno de Dante Alighieri. E mostra, né, em um dos círculos do inferno, mostra realmente Satanás devorando com as suas 3 bocas, devorando pessoas. Então seria mais ou menos esta visão que a gente teria do bicho papão da capa preta. Uma visão muito feia. Uma visão horrenda. Gente, esse bicho papão já é horrendo, imagina com capa preta. Não, mas não com a capa preta, exatamente. Sofre bullying. Não, eu estou de sobretudo, tenho medo de alguém, né, vir atrás de mim pensando que eu sou o bicho da capa preta. Não, mas hoje você não corre risco. O que mais tem aqui são pessoas de... O que tem pessoas de casa. Temos também o Clube Lira Serrano. O Clube Lira Serrano, ele fica aqui próximo, eu não sei em qual local. Não sabemos qual outro. Porém, Demari,
Você acha que fantasmas, espíritos, entidades do sobrenatural Podem se divertir. podem se divertir? Por que não? Exatamente. É assim que acontece no clube Lira CG. Alguns funcionários, especialmente os mais antigos, contam que ouvem alguns passos animados no palco de madeira Algumas do clube. músicas. Houve algumas músicas, um trecho de algumas músicas alegres e cantos. Então, e já foi visto um vulto negro, não sabem se é um homem ou uma mulher, né, uma bailarina ou um bailarino, que foi morto naquele local. E hoje, né, desde aquela época, após a sua morte, não deixou a morte levar o seu entusiasmo pela dança, e pela música e pela arte. No caso, amor, né? Então, exatamente. Então ele continua a bailar eternamente. Isso é Ou, bom. sim, Se ele gosta de se ele gosta. bailar, Ai, que vida triste bailar pra sempre. Bom, aí, no clube também, a história de uma funcionária que estava saindo tarde da noite e acabou trancando, né, a porta e ficou do lado de fora conversando com seus amigos, e todas as pessoas que estavam naquele momento foram olhar pela janela do clube e lá se depararam com um vulto alto, vestido de negro e com um chapéu, Vestido com roupa negra. com a roupa negra. Lembrei do Cris. Vestido de negro, com chapéu de negro. Bom, e lá, quando eles abriram a porta, não tinha ninguém. Até hoje não se sabe se é o espírito de alguém ou se é algum outro espírito vagando e deu uma passada por aqui, mas houve esse acontecimento. Bom, a história que você mais adorou de Carol Sim, Acaba. é a É a história, neblina densa da tarde. a história que realmente me fez prestar atenção, voltar o meu olhar para as lendas daqui, é a névoa do entardecer. Inclusive eu tirei uma foto Sim, sim. da névoa. A gente vai deixar aí para vocês verem também depois. Antigamente, assim que foi dada a estadia em Paranapiacaba pelos ingleses, eles trouxeram alguns operários, também ingleses. Porém, como nós acabamos falando, de uma classe baixa. Um dos engenheiros tinha um filho. Esse filho se apaixonou por a filha de um dos operários. Ele, rico e protestante, ela, pobre e católica. O pai, logicamente, ele não gostou dessa ideia. Então ele proibiu o filho de ver essa moça, de ter qualquer contato com essa moça. E só que o filho foi totalmente contra as ordens do pai. E continuou a encontrar essa moça, até que num belo momento eles marcam casamento. numa igreja católica. Numa igreja católica, que é a igreja matriz, que antigamente se chamava Bom Jesus. Daqui não dá pra ver, ela fica na parte alta Mas também de Paranapiacaba. deixaremos fotos. E no dia do matrimônio, o pai desse rapaz não deixou ele sair do casarão e o trancafiou dentro do porão. No caso, na parte baixa. Da parte alta, que é onde fica a igreja, onde seria realizado esse matrimônio, a noiva ficou no altar por horas, esperando a chegada desse noivo, que infelizmente não aconteceu. De lá, dava para se ouvir os gritos de aflição desse rapaz, querendo se soltar, querendo ir até o encontro da sua amada, porém sem conseguir, pelo ditador de casa que era o seu pai. É uma cena bem triste. O mais triste é que ela ficou tão perturbada de não poder realizar o seu sonho, que era se casar com esse rapaz, pegou o primeiro locobreque, toda vestida de branco, chorando,
totalmente aos prantos. E próximo da Gruta Alta, ela se jogou. Exatamente onde tem esse precipício. Sem quaisquer perspectivas de futuro. Porque quem ela amava não podia se encontrar com ela, por conta de seu pai. E até hoje, né, na época não foi encontrado o corpo dessa jovem. E hoje, os mais antigos, eles costumam falar que quando os últimos raios de sol vão embora, do alto, né, da montanha, onde fica próximo essa Gruta Alta, uma neblina muito densa começa a baixar de lá até a cidade. E seria o espírito dessa moça tentando encontrar ainda o seu amado. Então, a gente percebe que, por mais que seja uma lenda horrenda até, Não acho uma lenda horrenda. Era automaticamente é algo que mostra aonde pode chegar o amor de uma pessoa pela outra. Hoje, né, tirando um pouco mais do foco, que seria o terror, né, o horror, voltar um pouco mais pro amor, que é o que a gente acaba não vendo muito hoje em dia. E ouvir um relato desse acaba realmente deixando a gente frustrado por pessoas que não sabem o que é o amor, independente de religião, independente de classe social. Mas naquela época dá até pra entender, né? Sim, só que com o pensamento, né, libertador que temos hoje, é muito difícil cogitar algo do gênero. Sim. Mas a gente consegue mesmo imaginar o quanto as pessoas acabavam sofrendo antigamente por conta disso. As pessoas não podiam ser livres, porque um era rico, o outro era pobre, porque um era protestante, o outro era católico. Não podiam se amar. Né? Mas a gente realmente fica com questões na cabeça, porque hoje, né, desde algumas décadas atrás, essa cidade é tombada como patrimônio histórico. Todos os ambientes, todas as casas, os museus, eles são considerados históricos. Então, é algo muito bonito, realmente. Mas para você conseguir vir morar aqui é muito difícil. Nenhuma casa está à venda, nenhuma casa pode ser vendida, porque realmente é tombada como patrimônio histórico. Então é impossível você encontrar uma casa para vender por aqui. Mas realmente é algo maravilhoso. Bom, Com essa história. É uma história linda, não é uma lenda, não vejo como uma lenda. Sim, mas é uma história linda, uma história bonita. Que nós vamos terminar. A gente vai terminando por aqui. Quero agradecer muito. De paixão a Demari, ao Vi Scarlatti. Ai, precisa. Né, a gente vê, né, e conseguimos chegar aqui. Foi realmente uma luta para conseguir chegar aqui. Porque a gente mora muito longe. Foi uma aventura. Foi realmente uma aventura, mas uma aventura gostosa. Porque a gente foi trocando alguns acontecimentos sobrenaturais da nossa vida, inclusive alguns aqui, porque quem não se lembra do balanço do parquinho, quem não se lembra também do nosso amigo Locobreck, que já presenciamos muitas coisas peculiares. Mas essa é história para outro dia. É história para um outro vídeo. Muitas histórias. Mas e eu até vou deixar um convite aqui para Demari, para futuramente conseguirmos fazer um vídeo contando as nossas experiências sobrenaturais. Com certeza. Até porque Demari tem muitas, é uma carreira sobrenatural de longa data. E bom, que possamos nos reencontrar novamente, falar sobre, né, realmente Tá é um barulhinho ali aqui. Temos um barulho de um xamã ali atrás, um alto-falante ali com vendendo pamonha. Inclusive,
Mas tudo bem, gente. Tudo Faz bem. parte, nós estamos numa Uma convenção, a convenção, ela, né, aconteceu ontem, né, a única sexta-feira 13 do ano de 2016, né, com o ritual de abertura, que foi maravilhosamente lindo. Hoje, já temos o ritual da cosmovisão vampírica com nosso querido chefinho, Né? o chefe, o Lord Já e a senhorita Chendra Sarrasa, do Círculo Strigoi. Aquela linda. E, bom, a gente vai ficando por aqui. Gratidão novamente, Demari, por proporcionar nesse momento muito bom que a gente consegue, né, se reunir, Sim. A cara de diva contar. dela. Sim. Ela tem um sorriso maravilhoso, gente. Maravilhoso, invejável. Bom, como gostamos de falar, sigam seus instintos E boa sorte. e continuem olhando, visitando tanto o nosso blog, Terror Angels Blood, quanto o Via Escarlate, que agora migrou, né, também para o Rede Vamp, né, nossa vizinha. Blood. E, bom, ficamos por aqui e se cuidem, porque a noite é longa, mas a vida não.